Tá muito boa mesmo a história. Aí, valeu, obrigado. Aí tem. E dá pra Tem ver uma que você pergunta que teve eu. muita inspiração, assim, espiritual. Porque eu gosto desse tipo de assunto, entendeu? Eu não falo, Uhum. mas eu gosto bastante. Eu leio bastante sobre essas coisas. Sim, eu tenho inspiração nisso, mas eu tento não. Eu tento deixar a história um pouco neutra, abrangente, porque não é nenhuma intenção. Tipo assim, filtrar dentro de uma direção só, né? Tipo, eu não quero Sim, que ela vira tipo um dogma, uma doutrina, numa coisa assim. sim. É mais aquele papel mais filosófico, né? Tipo, É. te levar a pensar assim, em algumas coisas. Então, tem vários conceitos que eu trabalho ali, mais nesse sentido, né? Eu já Eu acho que tem umas posicionei perguntas aqui. aí que eu acabei e respondendo ali sem ver. Tá usando alguma Ah, técnica literária pra criar o plot do jogo, tipo Jornada do Herói, ou tá mais fazendo sketches, ver o que funciona ou não pra ela? Pergunta do Gush. tipo, eu tenho conhecimento da jornada do herói, né? Mas como eu tento, às vezes, até fugir um pouco de inspirações fechadas. Quando eu falo inspirações fechadas, é tipo assim, eu vejo, deixa eu pegar um pedaço aqui do Senhor dos Anéis, isso aí, porque começa a não ser genuíno. Eu tento deixar a história me ditar. Então, parece eu estava conversando com o Nilo pouco tempo atrás, o artista 3D também, que ele escreveu um livro e tal, que parece loucura quando a gente fala umas coisas que é tipo assim, chega uma hora que a história cria vida e ela começa como se tivesse uma entidade do seu lado ditando. Isso parece loucura, mas é verdade. Tem hora que eu tô aqui assim pensando um pouco na história, ela desenrola tipo a lore de um personagem sozinho assim, mano, na cabeça. É lógico, é imaginação, claro, mas eu tô dizendo assim, eu não tenho um esforço parar, pensar, deixa eu buscar referência, deixa eu ver como eu vou escrever isso aqui. Não, tem hora que pum, vem um começo e o fim de uma história inteira assim, do nada. Tá, tipo, tô pensando um pouco sobre aquele personagem, pô, e se ele fizer isso, eu vou empolgando, sabe? Se ele fizesse isso, se ele viesse daqui, blá, blá, vira um. Tanto que eu não, eu não tem hora que eu não consigo escrever, eu Segurar, preciso, vai tão rápido, né, a mente? eu uso o celular para gravar. Eu uso o celular para gravar às vezes a ideia, porque vem tão de uma vez muita coisa que se eu for escrever, eu vou esquecer até eu escrever. E às vezes você vai escrever, você quer escrever bonitinho. Aí no falar, eu imagino como se eu estou conversando com você aqui quando eu estou escrevendo. Eu falo como se fosse roteirizando para mim mesmo, né? Sem pensar em coisa bonita. Falo assim, ó, a Yenavel agora, correu pelo mundo, ela fez isso, o quê? Eu vou pensando em takes, né? Para eu lembrar, porque aí eu consigo lembrar da história de maneira. É como se eu estivesse esquetando a ideia, né? Eu vou esquetando ela em palavras, em conceitos, depois eu venho destrinchando ela escrevendo. Mas ela esquetada, as ideias surgem assim, mano. Tem hora que eu penso na história inteira, assim, ó, pau. Aí eu tenho que vir lapidando ela e tudo mais. Mas eu tento deixar de uma maneira mais genuína, é óbvio, seguindo um pouco. Não virar bagunça também, né? Desorganizado. Tem um lore, tem um path, tem uma coisa organizada, mas eu até uso algumas páginas e documentos onde eu escrevo, por isso que eu brinco, um pouco de contos inacabados, mas na verdade não é contos, são ideias soltas. Então, às Aham. vezes eu jogo vários blocos de ideias soltas que seria legal no mundo, para que depois eu acesse esse arquivo, como se fosse a penseira do Harry Potter, né? Eu tiro um pouco daquela ideia e boto no lugar para depois eu volto nela, entendeu? Porque às vezes é uma ideia legal e eu não quero esquecer ela. Então eu vou lá, boto ela ali, depois eu volto e resgato alguma essência daquilo ali e jogo de novo no mundo, de uma maneira organizada. Tá? Então, o que eu ia mostrar aqui rapidinho também, deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo minha tela, né? Tá, tá certinho. Eu tava falando pra galera, só pra. Não vou repetir muito, mas é só pra galera ver que eu falei que ia mostrar e a galera ver sobre, né? Eu tava falando do Consul, quando a Vicky até comentou do Shin, era essa versão, né, Vicky? É, essa versão Tinha o aí, Consul. que ele tá bem asiático, assim, os elementos. Isso. Como eu tinha falado aqui, não tinha história ainda, né? Era para testar coisas não Will e tudo mais. Inclusive,
eu tinha colocado. Eu tenho uma página. Só para a galera entender, o que eu vou mostrar hoje parece que não tem muita coisa, porque eu estou reformulando muitas estruturas. Então, mas tem muita coisa feita, só que não está alinhado ainda como tinha um projeto antes. Então, mas se a galera pesquisar um pouco no YouTube, ver algumas coisas no meu canal, vai ver que tinha muita coisa que já tinha estava sendo projetada, como esse aqui, ó, de ir até o cara, ficar agarrado ali no personagem gigante, batendo ali, meio Monster Hunter, e de várias outras coisas. Tem muitas coisas que foram feitas aqui. Esse aqui lembra muito o Senhor dos Anéis. Eu tinha feito como se fosse um Balrog, como se ele estivesse num cenário onde é um cenário de gigantes. Então, ó, como se tudo fosse um local de gigante mesmo. Você vai ver uma mesa ali, deixa eu ver se vai aparecer aqui nesse vídeo. Você vai ver uma mesa como se fosse gigante mesmo. Então você vai subir em cima da mesa. Então tinha muita coisa feita nessa época aqui. Isso aqui é do Orb, na verdade. Blocking Orb. Que tinha um negócio que eu defendia o Orb que saía. Tipo esse Orb aqui, ó. Que cai do inimigo que você mata. Você defendia ele, ele ficava te acompanhando. Aí ele virava praticamente uma arma junto contigo. Quando ele chegava perto do Legal. inimigo, ele começava a atacar o inimigo sozinho. E Muito Então era massa. meio OP, assim, mas era testes e tal. Aí, então tinha muita coisa. Esse bicho aqui que era como se fosse meio um Balrog que saía do portal ali. Eles aí, tem um lance de eu brincar com as ideias que eu tenho informação, né? Que é. Ué, o que. Deixa eu dar pausa aqui. Que é tipo, tem um filme A Lenda do Tom Cruise antigo, chamava Legend. E tinha um demonião que saía do espelho, e aí eu fiz essa brincadeira dele saindo do portal aqui, mas é como se fosse, misturei um Balrog saindo do portal. Mas ele é gigantesco, era para testar e tal. Isso aqui tudo, sei lá, meados de 2015, 2016. Muito legal. Ele saía destruindo o cenário inteiro ali. Olha o tamanho que ele é. Tacava fogo lá em todo mundo. Tem algumas coisas que eu lembro de ter visto, só que não tá mais no seu canal. Então você, tipo, publica e depois você vai lá e tira. Tipo, deixa. Tem uns. Tipo, esse aqui, ó, não tá não listado. Tem muita coisa que eu fui tirando, É, assim, porque eu lembro até que para um preservar dia. o projeto em algumas coisas, né? Eu lembro que um dia eu tava comentando sobre o seu projeto e tudo pra alguém. Aí eu abri seu YouTube pra mostrar, porque eu tinha certeza. Que tinha alguma coisa, eu não lembro o que que era agora, mas que eu tinha certeza que eu tinha visto lá e não tava mais. Aí eu não sei, talvez tenha sido no Instagram. Aí eu olhei seu Instagram, Eu não te, achei. Aí não sei. eu te trolei sem querer. É, Foi mal. tudo bem, eu entendo. Bom, aqui, nessa página aqui, eu tenho o do Const que eu estava falando, né? Aí tem várias referências que eu juntei. Aí quando eu estava estudando o que eu ia fazer, eu não tinha muita ideia, aí surgia coisas tipo assim, né? E virou mais asiático ainda, né? Porque aí É, aqui eu não esse tinha aí tá muita da bem história e tal. asiático, é. Aí eu falei, cara, só pensando em design, naquela época eu tava nessa pira de umas coisas mais asiáticas. Aí, daqui pra cá já tem um salto, na real. Que, tipo, aqui eu vi. Aí a hora que eu tava escrevendo mesmo, que aí surgiu o Gundo e fui vendo o personagem, eu falei, não tem nada a ver isso aqui, mano. Nada a ver, nada a ver. Vamos restartar, vamos pensar. Ele é uma entidade. Que antes aqui ele não era entidade nem nada, ele era um outro cara. Aí ele é uma entidade do cosmos, não sei o que, ele precisa parecer um avatar e tal. O E Shin como a era o roupa dele tem. quê? Antes, assim, sua primeira Ele história. era só um guerreiro lá, tinha uma história triste por trás dele, o plot twist. Entendi. Aí, só que no meio dessa história toda surgiu esse lance de vir um ser que entrou num portal, como se fosse mais demoníaco, assim. Aí comecei a brincar, sabe? Esse gatilho do portal, de um ser que vinha de um lugar. Assim, eu comecei a brincar com isso, e aí vinha do cosmos, essa entidade, quase um meio. Aí eu fui, cara, fui brincando com isso, aí daqui a pouco eu pensei, pô, ele também podia ser uma parte do cosmos que usou esse cara para fazer isso, que virava um dragão. Cara, e foi virando
uma coisa assim, sozinho, que daqui a pouco chegou nessa história. É meio louco o jeito que foi chegando, assim. Aí foi chegando nessa história onde eu falei, putz, eu achei algo mais genuíno, é isso que eu quero, saca? Até então tava meio genérico, assim, o contexto geral. Aí eu fui chegando a algo genuíno, mais genuíno que eu achei, né? Mais sincero e o que eu tava buscando. E tem a ver com o meu momento, assim, de pensamentos, de design, de tudo. Foi juntando tudo isso. Falei, caramba, velho, tá nascendo um negócio aqui interessante. Aí que eu comecei a dar valor àquilo. Aí a hora que engrenou mesmo, que a história se fez concreta mesmo, ela já fala por si só, não precisa de eu ficar falando muito em cima dela ali, que ela já me deu os personagens, já me deu tudo. Eu falei, cara, isso aqui tem potencial absurdo na minha cabeça. Eu falei, cara, isso tem um potencial muito monstruoso para fazer algo grande. Vamos explorar isso. Aí foi indo, foi indo. Uhum. Aí foi onde, tipo, o personagem, eu falei, pô, ele é um ser dessa maneira. Eu preciso criar uma armadura que seja um pouco mais élfica e que não pareça tanto feito por humanos também, assim. Ele vai, que é formado por ele mesmo ali, pela entidade e tal. Aí eu fiz um desenho mais élfico, né? Então você vai ver que Uhum. aqui ficou um pouco mais élfico. E ainda tinha o rosto do antigo, né? Do Uhum. personagem antigo, que é interessante, legal, mas ainda tava. Que eu É, mantive porque não, eu não não tinha tava ideia ainda. encaixando, é Eu não tinha verdade. ideia para onde ir ainda, né? Então, tipo, tal. Aí fui fazendo uns contos em cima. Aí é que onde surgiu aquela ideia do capacete, galera. Muita gente vem falar que gosta do capacete e tal. Ele surgiu aqui, nesse sketch, né? No concept que eu fiz. Aí eu fui, pô, legal. Aí, mas as proporções ainda meio estilizadão, muito cartoon, algumas coisas. Eu não tava querendo muito isso. Eu tive a mentalidade de passar uma seriedade. Por mais que fosse viajado, a história tem uma certa seriedade, entendeu? Então, tipo, eu não quero que seja fanfarrona. Que Uhum. você olhar, parece um. Pra mim, ela tá bem séria. Assim, É, eu não tô vendo então, isso de. é Tá por bem isso que eu legal. fui. Por isso que eu fui tentando eliminar isso, né? Porque quando algumas trejeitos de pontos, fica parecendo aquelas coisas meio fantasy genéricas, assim, sabe? Sim. Então eu fui tentando tirar um pouco essa cara, assim. Até na silhueta, não, tá meio ainda estilizado de um jeito que não tá tão sério quanto eu quero, entendeu? Aí eu fui brincando. Aí aqui eu já tirei aquela cinturinha que tava meio fina e estranha, ele tinha um nome estranho que eu não tinha ideia de nome ainda, fui brincando. Aí voltei o capacete. Aí aqui eu já comecei a blocar coisas no ZBrush, que aqui nem tá a versão mais certa. Se eu for buscar no ZBrush mesmo, provavelmente aqui em Prints, eu vou achar coisas mais antigas ainda. Quando eu tenho essa pasta build aqui, é que tem coisas lá atrás. Ó. Você vai ver que as primeiras blocagens ainda tinham o rosto do antigo, tinha nada a ver. A ombreira, várias coisas não tinha nada a ver, mas eu fui testando coisas. Aqui é antes até de eu fazer aquele consp lá, porque aí Uhum. eu começava a blocar no ZBrush, aí eu ia desenhando em cima para chegar onde eu queria, entendeu? Aí aqui já começou a nascer um pouco melhor, eu já bloqueei o capacete que eu tinha no consp, né? Aqui blocado ainda. Aqui eu já falei, cara, tá começando a ir para um lugar que eu quero, essa parte aqui mais esse miolo, né? O resto ainda não Uhum. tinha. Falei, pô, tá começando a caminhar. Aí você vai ver que eu mudo muito a ombreira, cara, eu fiz muitas versões de ombreira, muitas versões de tudo, e nada me E são agradava, bem nada, nada. blocadas mesmo, né? Dá pra ver que é São bem bem, pensado na bem para não forma. perder tempo, é só silhueta mesmo para tentar achar a ideia, né? Porque quando você está nessa fase de estudar a produção e tudo mais, você não quer. Chegou até a ter um moicano. Nada a ver. Quando você está nessa fase, você não quer perder tempo, você quer estudar. É concept mesmo, você não está em produção, entendeu? Você tá fazendo ideias, está cuspindo ideias. Né? Então eu não posso perder tempo aqui. Aí eu ia fazendo isso, ia fazendo vários sketches e vendo para onde ia caminhando. Por isso que demora a criar um conceito. Até o mesmo Kratos que já era bem definido para criar para 2018 foi levado mais de ano, né? Então imagina Sim. eu fazendo com uma história que nem existia nem nada. Então, tipo, é difícil você chegar num design que você vê, pô, é esse design. Assim. Então aqui ele já estava com o rostinho mais próximo
do que tem hoje. Que ele tinha um cabelinho e tal. Por mais que eu fiquei numa briga por muito tempo dele ter cabelo ali. Mas aí chegou um dado momento que eu queria que ele parecesse mais Avatar mesmo, assim, não um boy band, senão daqui a pouco ele ia virar um boy band bem bonito, assim, não é a ideia. Ele tinha que passar uma ideia um pouco mais neutra, saca? Ele conversar com todo tipo de pessoa, tal, assim, um pouco mais como é que fala? Mais Avatar, mais sábio ali mesmo, tipo, não uma pegada muito boy band mesmo, assim, muito Final Fantasy, algumas coisas. Era a minha tendência, né? Eu sou muito de Final Fantasy, essas pegadas. Suas Então, influências, né? minhas influências, exato. Então, aí tem várias brincadeiras aqui para testar o que tá rolando. Você vai ver que eu não vou gostando de muita coisa e tal. Até quando eu volto lá na parte do Consp, aí eu já tenho uma brincadeirinha um pouco mais certa aqui no Consp aqui, eu começo a brincar um pouco, já vou destrinchando melhor a sombreira para onde eu quero e tal. Você vê que é tudo rabiscadão. Isso aqui, por exemplo, era o sketch do ZBrush, assim, bem sketão mesmo, que eu joguei tipo assim, eu acho que eu usei o Arnold só para pegar uma luz mais ou menos, mas sem material, sem UV, sem nada, assim, só eu joguei no Photoshop e pintei um Consp mesmo, né? Só para eu tentar me guiar, assim. Aí é como se fosse eu mesmo passando meu feedback ali, né? Então, eu sendo meu diretor. Passando. Aí aqui a ombreira já está um pouco mais, eu já desenhei ela mais próximo do que eu queria. Aqui ele tava com aquela famosa cinturinha que eu não gostei. Aí eu volto, eu vou e repasso várias vezes aqui tem até um reajuste de escala. Um reajuste de escala nele, aí eu repasso várias vezes para ajustar de novo escala e volto, proporção, né, também, tipo no caso, e até chegar onde ele foi chegando, né, então se eu pegar aqui no projeto em si, aí tem save, screenshots, aí vai ter vários screenshots, até ele ir ficando legal, tinha várias iluminações, materiais, muita coisa que estava horrível, assim, até o negócio ir tomando o corpo demora. Aqui é uma das últimas versões, né, que eu postei. Essa pose aqui, por exemplo, ela tem uma falha aqui, que é tipo o pescoço passando, porque esse aqui tem a mão quebrada aqui, que é quando eu tinha acabado de implementar a pose, então eu tinha que ajustar no Maya, então tem umas coisas meio zoadas aqui, mas esse aqui já é ele com a com o shader, coisa mais certo aqui, né? Você vai ver, tem uns print meu que estão no Insta, até tem uma pastinha Insta aqui, que é umas que eu tinha postado lá. Que aí aqui ele já estava até corrigido, ó, tá certinho. Aqui outras versões que eu fui testando, aí tem umas coisas que não tá na iluminação certa aqui ainda, não tá Tem com o um shader zoom da certo. armadura pra gente ver os cristais? Tem, eu quero mostrar isso em game pra galera ver Ah, bem beleza. certinho. Aqui a imagem está bem grande, né? Já dá para ver, mas lá em game dá para ver melhor. Ah, aí tem vários testes aqui que eu estou vendo o menu e tudo mais. Eu vou abrir um cenário bem simples aqui, que é onde não tem nada, porque aí eu consigo mostrar as coisas tranquilo, depois a gente vai para uns cenários que tem umas coisinhas diferentes. Vou abrir aqui esse área aqui. Tem um negócio da Unreal também aqui que muda um pouco a qualidade, já está aqui. Aqui é o personagem já atual, né, onde ele está. Você vai ver que das imagens até que eu mostrei, já algumas coisas já até mudaram. Assim. Vai ver se você sentir um pouco o shader um pouco melhor, assim, deixa eu tirar a espada. O shader um pouco melhor no sentido da reflexão, da iluminação de algumas coisas, algumas cores que mudou bem sutilmente, são coisas sutis, né? Aí, aqui eu estou no modo game da Unreal, como se fosse o player que estivesse aqui. Esse cenário é um cenário que eu uso para teste. Então, outra coisa que você vai notar é que o personagem está sempre olhando para mim agora, né? Então, Eu tipo, percebi isso. Muito ele tá legal. te encarando. Exatamente para ter essa conexão, tá ligado? O cosmo, o universo ali, ele tá se comunicando com você de alguma forma, além do jogo em si decorrer.
Ele tá te olhando, olhando esperando ele, uma atitude sua, tá ligado? sim, vendo ele com esse símbolo na cabeça e ele careca, faz muito mais sentido. Realmente foi uma sacada, não, tipo, tirar ele do cabelo dele. Ele teve várias versões em que esse símbolo também era diferente na peça dele, porque esse símbolo agora tá certo ali, porque virou o símbolo mesmo do universo que eu criei, né? Eu criei esse símbolo para ser o símbolo do universo e virou a logo do jogo. Vai sofrer algumas variações, não no personagem, mas na apresentação final depois. Mas se você olhar na cabeça dele inteira, deixa eu ver se por trás aqui eu acho que consigo ver melhor, senão ele vai ficar olhando. Deixa eu virar ele para a luz aqui, ó. Você vai ver que tem um símbolo do equilíbrio ali, dos três pilares na nuca dele. Junto tem, atrás tem como fosse uma Lotus, que é o símbolo também do universo, não deixa de ser. Como se fosse uma Lotus e várias runas meio que eu criei assim, numa pegada mais para representar as bifurcações, energias do universo e tal. Tem um pouco de astrologia, mas não assim, o que a gente está acostumado, não tá, tipo, não é apologia, né? Não está fazendo apologia nem tentando seguir nada que já existe, é algo totalmente, é só inspirado, digamos assim, não estou copiando nada, né? Então, outra coisa, por exemplo, deixar essa luz aqui um pouco mais Fiquei 3-4. curiosa, qual é o seu signo? Meu signo? Ah, meu signo é escorpião. Escorpião. Ah, faz sentido. Eu sou canceriana. Olha só. Aí, aqui o personagem, depois eu vou explicando algumas coisas, por exemplo, estou no modo game, se eu aperto F8, é como se eu entrasse no modo foto da Unreal. Então, vou dar 2 cliques aqui na cabeça dele, que até eu dar um foco aqui, aí eu clico fora, e é para centralizar na cabeça. Aí o que acontece? Agora eu consigo, como se fosse um modo foto, chegar pertinho. Aí vocês vão ver que é o personagem game, não vai mudar. Isso aqui é o personagem game mesmo. E se eu chegar muito pertinho, bem pertinho, bem pertinho, vou chegar muito pertinho, vocês vão ver que o material ele não perde qualidade, as texturas nem nada. Isso é um macete feito no próprio material, para que ele mantenha sempre com uma qualidade bem alta e até chegar dentro do Cosmo ali, ele não perde a resolução. Cara, muito legal. E o interessante é que você fez o Cosmo bem discreto, assim. A esfera é pequena. Fiz mais exatamente para não ficar muito cartoonizado, né? Se você colocar muito grande, ele começa as Sim, proporções ficar até meio porque cartoonizadas. Então. no Shin ele tem aquela bola azul bem grande. Bem grande, exato. E eu acho que E aqui, se você naquela reparar ideia lá, bem, nem tinha ideia de ser universo, né? Aquela esfera no nem peito dele. tinha naquela época, era só design por design, né? Aqui, por exemplo, aí, se você reparar bem sutilmente também, você vai notar tipo uma nebula aqui no peito dele animado, umas estrelinhas piscando, bem sutil. Essa é a ideia de ser sutil. De longe, parecer como se fosse uma textura normal. Você vê que ela não. No game mesmo, você quase não vai notar que ela está animada, né? Mas se você der zoom aqui, a proposta é exatamente essa, não ser uma coisa muito cheguei, né? Tipo, é um negócio mais sutil. Mas se você chegar muito próximo, aí você nota que tem uma animação, algo rolando ali. Inclusive vai ter cenas que a câmera vai sair daqui do meio, É isso aqui, que eu como se estivesse pensei. na transição do universo e tal. Eu ia Mostrar comentar aí. isso agora. Você vai fazer saindo, a câmera saindo do peito dele. Isso. Muito legal. Aí O olho dele também tem efeito, né? tem um efeitinho também, tipo, um pouco sutil, mas tem. E, e o lance que eu falei da armadura, né? Ela não é metal como parece, né? Ela é feita de cristais. Vocês vão notar isso quando eu der um zoom. Pode ser por aqui mesmo, onde está na luz. Se eu der um zoom muito, 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 muito grande, você vai notar aqui, ó. É verdade. São pequenos cristalzinhos. Lá no, esses cristais que tem um nome lá na história, que é do centro do planeta e tudo mais, que é da essência da energia mesmo do núcleo do planeta e tudo mais, tudo usado para fazer uma armadura resistente e tal, né? Então a pergunta ali, ó, ele já vai começar com essa armadura
pode falar alguma coisa da progressão, vão ter mudanças visuais do personagem no decorrer do game. Vai ter mudanças, sim, visuais ao decorrer do game, mas ele vai começar com essa armadura, sim. Essa é a armadura principal dele, né? Essa é a roupa principal mesmo dele. Vai ter outras armaduras que você vai pegar. Sobre a evolução de armadura, para manter um pouco a seriedade, isso é um spoiler que talvez pode não agradar a alguns, mas talvez no game faça mais sentido o que eu estou falando. Ele não vai ter esse negócio de você achar a armadura, achei o bracelete, agora bota o bracelete com essa armadura. Achei a ombreira, agora bota, para não virar carnaval. Eu concordo. Porque ele tem uma... O personagem aqui não é um Dark Souls, você monta o seu personagem. Ele tem uma personalidade, ele tem uma identidade, ele tem uma coisa séria por trás dele. Então, por exemplo, ele vai usar o set quando está completo. Então é interessante até para motivar a exploração. Tem um lado bom disso também. Então, por exemplo, você vai achar uma parte do set, vai aparecer um símbolo aqui na tela, tipo assim, ó, você achou o peitoral, sabe? Aparece aqui, dessa armadura. Aí aparece lá no inventário, mas você não usa ainda, só vai usar quando tiver completo, ele não permite ainda. Então aí você vai se motivando a achar para você poder usar. Então tem um contexto até gostoso de você explorar para achar todas as peças daquela armadura para você poder usar ela completa. Então tem um lado bom disso, né? Vai forçar também um elemento de exploração junto a isso. E como é que foi a escolha das cores? Você chegou a ver algum significado de cor, essas paradas? Porque você está usando o roxo. O roxo, ele tem vários significados, principalmente relacionado do universo. a... O roxo é a cor do universo, não é verdade? O roxo é considerado a cor do universo porque é exatamente pelo equilíbrio. Porque o roxo é formado pelo vermelho, pelo azul. O vermelho considerado, em certo ponto, o caos, e o azul, digamos, o equilíbrio, né? A abundância, a tranquilidade. O roxo é a morte e renascimento. E morte e renascimento também. Que também é o significado do signo de Escorpião, você sabia? Olha só. Quem tem karma nodo norte em Escorpião significa morte para renascer. Essa pessoa vai passar por diversas perdas durante a vida, na vida atual, né? Porque a vida passada dela foi uma vida de muito apego. É baseado na data ou em horário de nascimento? Horário. Uhum. Tem que fazer o mapa, aí no mapa tem uma parte que mostra o nodo sul e o nodo norte. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque eu tenho o nodo norte em Escorpião e meu nodo sul é em Touro. Ou seja, na minha vida passada, eu era muito materialista e apegada, e na minha vida presente, eu precisei passar por diversas perdas e desconstrução para eu renascer de acordo, igual ao signo de Escorpião. Por isso que o Escorpião é extremamente profundo, e ele está relacionado à morte e renascimento. Então, tudo que é representado a morte no mapa natal é relacionado com o signo de Escorpião. Então, por exemplo, a casa da morte, se eu não me engano, é a casa 7, agora eu não estou lembrando. Mas é regida pelo signo de Escorpião. Casa 7 não, casa 8. Enfim, faz um tempinho que eu não faço mapa astral, aí eu estou me confundindo um pouco. Aí é bem, bem legal isso, eu gostei. Por isso que eu gosto de ver o significado das cores e relacionar. Por isso que eu perguntei se você teve alguma dessa reflexão, mas ficou muito bonita a escolha das cores. Valeu. Eu pensei exatamente nessa pegada mesmo, né? O principal era por causa do lance do universo mesmo, né? Da cor do universo. Sim. Mas tem óbvio, eu pesquisei um pouco. É que eu sou muito ruim de lembrar as coisas assim, tem hora que eu preciso. Por isso que eu até documento muitas coisas, porque eu tenho dificuldade, às vezes, de lembrar tanta coisa. Eu acho que é natural, né? Você vê muita coisa, muita informação. Então acaba você não esquecendo de vários detalhes assim na mente. Por isso que eu preciso anotar muita coisa. Aí, ó, tá até combinando com o meu canal, ó. Certinho, ó. Olha ele lá com o meu design, que o meu design é roxo e azul. É verdade. E tem o lance do nome do Ion, né? O simbolismo do Ion é a junção dos elétrons, dos elétrons, né, que forma tanto os anônimos, canônios, sei lá,
os ions junto, que é quando o elétron está cheio de carga mais positiva, outro cheio de negativo. Tem um contexto ali também nesse sentido, né? Também um pouco dessa filosofia por trás aí também, mas não nada preso, né? É só que tipo, tem um contextinho ali. Sim, é Assim, interessante pegar seja... referência, né? Até para a história é interessante ter referência, mas não precisa ser igual. Exato. Aqui, por exemplo, a galera acho que já está cansada de ver esse capacete, não é muita novidade, mas aí tem um capacete ali que ele coloca também, que aí se você reparar bem o design, vou entrar no modo aqui, meu foto. Lembra um pouco um design assim da armadura, sugere um pouco também, além de ter essas, parece meio nebula, algo meio cosmo, sugere também um pouco meio que um dragão. Então, ele parece um Dragon Knight em certo ponto, né? Até se você olhar a máscara dele aqui, lembra um pouco aqui as narinas, a parte da cabeça do dragão, um pouco quase Shiryu nessa parte, né? Sim, essa parada que Proposital também, que é o lance do dragão. Lembra que ele pegou energia? Sim, ele pegou a mais de 1000 energia. dragões. Então. E ele Esse... vai, spoiler, ele vai virar um dragão. Um dragão gigantesco. Cara, muito legal. Esse negócio que eu falei do nodo sul e nodo norte é o corpo do dragão. A cabeça do dragão é o norte e a cauda do dragão é o sul. Ah, interessante. Sim. Eu vou ter. Nossa, agora você vai ter que me escutar falando de astrologia. Não na live, mas vou ter que um dia te falar um monte de coisa. Que agora eu. Nossa, tô amando isso. Para explicar um pouquinho para a galera, sem ter inimigos e tal aqui, tem muita coisa de combate que eu vou melhorar muito, vou refinar, tá, galera? Tem muita coisa idiota, assim, que é para refinar. Até o andar dele aqui, tem coisas tipo da posição do braço, mão, tem muita coisa para refinar, não tá? Tá bem longe do que vai ser, né? Mas tudo estou preparando o terreno inteiro. É igual quando a gente está fazendo, desenvolvendo o game, eu falo para a galera que é como se fosse. Não tem diferença se você está esculpindo ou desenhando. Tipo, você tem que pensar no sketch primeiro. Então, por isso que a gente não fica aqui refinando. O personagem ele foi sendo refinado ao longo, mas não parei num dia, num mês inteiro e fiz ele todo, assim. Ele vai melhorando aos poucos. Porque estou fazendo um game, não estou fazendo um personagem. Então tem que, por exemplo, a IA, você vai ver vários personagens que não é o inimigo verdadeiro, a carcaça dele. Mas a programação dele está ali. Você precisa esquetar as coisas, é assim que funciona a empresa, né? Sim. Você vai ali, faz o sketch, depois você vai refinando. E também, por exemplo, tem uns símbolos aqui, né, que eu vou testando mecânica. Esse aqui é um símbolo que vai ter um cenário, que eu vou mudar também depois, mas é que quando você tiver em, tipo, como se fosse em cenários que nem Avatar, meio como se fosse umas ilhas flutuantes, você vai poder navegar em... ele vira tipo um cosmo e vai até um ponto que você marcar, né? Então, segurando, se fosse no controle, o L2 aqui, aí eu marco, tá vendo? Ele fica marcado, ó. Se eu tirar o dedo L2, ele soma, mas se eu passar, só passar, ele fica marcado. Aí eu aperto o botão aqui que seria no teclado, seria no controle o triângulo, ele vai virar tipo um cosmo e vai lá. Então, ao invés dele ser a cordinha do Hulk, de vários jogos que dá a cordinha e vai em tal local, ele realmente desmaterializa e materializa de novo. Ele vai lá. Aí ele pode ir no ar fazer isso aqui, pegar lá e ir para outros locais. Por exemplo, esse aqui tá algo diferente. Esse aqui é o que vai estar nos boss gigantes, né? Que aí ele vai lá e ele fica pendurado mesmo. Vai ficar pendurado lá. É diferente daquele lá. Aquele lá é só impulsionado. Esse aqui ele vai ficar pendurado. Aí, por exemplo, eu tô aqui, o boss vai soltar alguma coisa, eu posso mirar para onde eu quiser. Eu coloquei uma setinha provisória aqui, ó. Porque eu tô mexendo no teclado, eu coloco para lá, por exemplo, me arremesso, ó, para sair de um golpe, e no ar mesmo eu posso voltar. É isso que eu falo da dinâmica, né? Não é igual o Shadow, eu vou cair. E aí entra um pouco meio Spider-Man, né? Eu posso sair fora para não tomar e voltar. E continuo batendo, tal, sai fora e volto, né? Muito legal. Você já está fazendo sketch de level design? Level design, alguns mais na referência em si, mas tem vários conceitos já sendo estabelecidos, mas ainda não foquei nisso.
ainda. Porque é uma coisa, por exemplo, a parte do level, eu tenho alguns sketches, algumas coisas, ele vai ser, quando eu tiver, tipo assim, eu tô blocando ele, mas só vou entrar fundo nele na hora que eu tiver umas coisas estabelecidas aqui, que são alguns NPCs importantes e alguns inimigos, e o sistema de combate um pouco mais estabelecido. Porque o cenário, ele não demanda, ele não tem tanta crise de técnica para resolver algumas coisas. Ele é mais direto ao ponto. Então, ele não, quando eu pegar no cenário, ele é mais rápido eu resolver, entendeu? Aí é legal quando eu for para ele, eu consigo. Óbvio que tem muita coisa de personagem que vai ser refinado quando o cenário estiver mais setado ali. Mas eu preciso pré-setar muitas coisas para chegar lá já com muita coisa resolvida, entendeu? O personagem, ele escala coisas menores também, é uma coisa que ele tem esse lance de tanto da escalada normal, quanto ele poder se projetar em situações bem altas, né? Descer de uma vez e tal. Eu vou mostrando aqui, vou abrindo outro mapa, e enquanto isso a galera pode perguntar, falar alguma coisa, né? Tem a galera perguntando, né, se eu estou usando o Midjourney no processo. Cara, o Midjourney eu comecei a testar ele há pouco tempo, e às vezes eu uso ele como brainstorm. O que é brainstorm? É como se fosse uma referência a mais. Não uso como digamos, concept final. Até porque ele nunca faz direito o que você quer. Ele faz coisas bonitas, mas nunca o que você quer direito, assim. Tá ligado? Às vezes você escreve lá o que você quer, ele faz por cima. É tipo um artista rebelde. Eu falei para ter uma pontinha aqui, não sei o quê, ele não vai fazer aquela pontinha, ele vai fazer ela ali e aqui, aí você tem que aceitar. Mas como brainstorm, tipo assim, como uma ideia, que às vezes ele te dá uma paleta de cor legal, ele te dá umas sugestões, então isso eu acho válido. Mas quando o produto final, não. Precisa fazer o construir na mão mesmo. E uma coisa que eu tô em dúvida, você pretende ser para sempre um exército de um homem só? Ou você vai dividir um pouco desse trabalho? Não, qual que é o meu propósito, né? Isso é uma pergunta interessante. Eu só vou fazer a demo sozinho. Depois eu vou atrás de investimento, já tenho uns caminhos possíveis, e talvez o livro até saia antes. E o que acontece é o seguinte: eu vou fazer uma demo bem resolvida, com esse combate com algum boss grande, porque eu quero. Por isso que eu estou mantendo na minha mão algumas coisas. Se eu abrir o leque, ele vai começar a virar um projeto gigante e eu vou perder alguns fatores que eu quero ter. Eu quero ter calma e eu quero ter algumas coisas na minha mão. E você quer dirigir mesmo tudo, né? Porque tudo bem ter outras pessoas, mas a questão da direção, né? Imagina outra pessoa mudando Sim. tudo isso que você já até estruturou. na demo, desculpa te cortar sem querer. Muito Até na demo eu posso influir algumas pessoas, mas é no sentido, tipo assim, eu tenho um concept já resolvido de uma coisa, aí eu, sei lá, vou contratar um cara para modelar aquilo lá para ganhar tempo, entendeu? Tipo, modelar uma estátua, um personagem, não sei o quê. São coisas mais pontuais, né? Do que eu formar uma equipe e já botar um investidor e fazer. Porque eu não quero fazer isso enquanto eu não tenho o core de tudo resolvido. A história resolvida inteira, tipo, e a demo. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou entrar com investimento. Isso aí eu coloquei e não vai ser feito antes. Por quê? Porque eu não estou fazendo um produto para ganhar dinheiro, entendeu? Estou fazendo um IP meu. Esse aqui digamos que essa história aqui ela vai durar até enquanto eu existir. Eu vou dedicar nesse IP. Não estou dizendo jogo, né? Não vou demorar esse tempo. Estou falando assim, isso aqui é uma parada séria mesmo. A história aqui é um negócio que eu estou levando bem a sério. Não é um negócio que eu estou fazendo só para fazer um joguinho ali e ver se eu ganho dinheiro com isso. Não. Se eu ganho dinheiro, se eu não ganhar dinheiro com isso aqui, não tem problema. Eu ganho dinheiro com outras coisas, mas isso aqui eu estou levando um bagulho, tipo, um bagulho assim que é a descrição mesmo. Um bagulho sério. Entendeu? Então, tipo, não é. Tem um fundo aqui, um embasamento mais sério. Fora a questão. Fazer um produto, ganhar dinheiro, fez sucesso com ele. Isso aí pode ser consequência, óbvio. Quem não quer? Não estou falando que eu não quero. Só estou dizendo que não é o foco principal. Entendeu? Então, se uma pessoa te pedisse para você
dirigir um projeto dela? Nesse tempo que você tem dedicando a esse projeto, você pausaria Não. para dirigir outro? Não, eu não, eu saí de empresas recente agora, por algumas razões, e uma das principais é que eu não vou, provavelmente eu não vou trampar mais em empresas, assim, tempo integral. Pode ser que eu faça um freelo ali ou outro aqui. Pode acontecer também, pode ser que eu nem faça também. Então, eu não vou estar fazendo mais nada a não ser dedicar a isso e óbvio, né? Tem fontes de rendas que eu vou me virando de outra maneira para se sustentar enquanto isso aqui sai. Inclusive, é uma coisa interessante, porque a galera vê isso aqui, parece tudo uma brincadeira, um sonho. Mas se eu fui pôr na ponta do lápis desde. Tem mais de 6, 7 anos que eu estou dedicando a esse projeto. Entre packs que eu comprei com o meu dinheiro, e se eu fosse pagar pessoas profissionais para fazer o que eu estou fazendo, eu já teria gasto mais de 10 milhões Não, de e reais. sem falar o seu tempo, que o seu tempo também é valioso. Você é um profissional muito bom, você é um Então, profissional requisitado. E você está é, tirando é, do seu tempo para fazer esse projeto. é calculando em cima disso mesmo, né? Que eu tô falando. Tipo assim, se fosse me pagando outros caras também, o cara da animação, o cara do level design, o cara do game design, entendeu? Se eu fosse pagar essa galera aqui, eu já tinha gasto mais de 10 milhões. Então, ou seja, pode-se considerar que eu investi do meu bolso mais de 10 milhões nesse projeto que ainda nem deu a cara ainda, né? Então, só para começar a brincar. Então, ou seja, não é uma coisa que eu investi tempo, eu investi dedicação nisso aqui. Então, sem contar o lance, né, o Vic, tem muita gente também que às vezes não tem a noção. Por exemplo, eu sou artista, não sou programador, e eu estou programando isso aqui tudo. Ou seja, eu gastei 6 anos da minha vida dedicando a estudar programação na Unreal, entre aspas, né? Blueprint. Que vários programadores não gostam de chamar de programação, mas enfim, eu faço um jogo inteiro com Blueprint. Aí ele pode chamar do que ele quiser. Se ele não faz, eu não sei, mas eu faço. Faço um jogo inteiro em Blueprint. E então, ele pode chamar do que ele quiser, mas eu passei 6 anos dedicando só a estudar Blueprint e vendo as possibilidades para eu chegar a essa conclusão que daria, né? Aí depois eu vi o Paragon e vários outros games que conseguiu resolver tudo só com Blueprint. Aí você vê que é mais plausível ainda. Então, Sim, dá e para fazer. Paragon ficou muito bom. Eu fiquei muito triste quando eles encerraram. Nossa, Sim, eu com gostava certeza. de jogar. Eu vou abrir aqui um mapinha, e é outro mapa desse aqui, só que tem uns inimigozinhos aqui, só para mostrar um pouco de umas coisas que eu estava fazendo de combate. Mas é engraçado, né? Que, tipo, aqui é um projeto em desenvolvimento. Tem umas coisas que eu quebrei porque eu vou fazer outras coisas. É tipo, não quebrei, você não vai ver bug. Na verdade, se eu não te falar, você nem ia notar. Na verdade, tem uma ação que ele faz que é jogar o inimigo pro alto para eu combar com ele no alto. Então, eu fiz uma ação que eu preciso depois fazer uma outra para que ele funcione do jeito que eu quero, que é porque agora, do jeito que eu fiz, o personagem principal, a hora que ele vai jogar pro alto, o impulso fica, às vezes, debaixo do personagem que ele vai jogar. Então, ele não impulsiona e volta. Então, tem hora que eu não jogo o cara para cima, não dá, bloqueia. Mas não é um bug, é um que tá faltando uma peça que eu preciso colocar, entendeu? Então, por exemplo, Eu aqui entendo, ele... eu entendo quando você tem que explicar as paradas, que tem muita gente que assume, né? Sendo que na sua cabeça já tá assume que é. resolvido. Exato, a galera assume. Então, por exemplo, outra coisa que é interessante, Vic, é que você nota que o personagem já colocou a espada e puxou o capacete sozinho, né? E começou a tocar uma música de combate. Se ele faz sozinho quando tá chegando perto de inimigo, entendeu? Ele já puxa o capacete e a espada, ó. Até fazer uns stories aqui desse projeto aqui, postar no Instagram. Muito bom. Essas skills, você comprou algum pack e editou? Você foi testando? Você aprendeu a fazer os efeitos? Eu sei como os efeitos são feitos. Eu estudei também tanto na versão antiga, Cascade, agora o Niagara, que eles estão um sistema novo. Mas tem muita coisa que... Esse é o segredo de você fazer um projeto sozinho. Você entender todo o processo e saber onde você pode otimizar, na real, seu tempo, né?
Sim. Então, por exemplo, como eu trabalhei em pipeline de game inteira várias vezes e tal, então eu sei o que é necessário. Eu preciso de tal animação, eu preciso de trail, eu preciso de partícula X, eu preciso de animações, pack de animações. Eu sei julgar o que é animação boa, não é, né? O que é fluida. Então, tipo, até na hora de pegar packs de motion capture, eu vou lá, eu dar uma olhada e, Você tá tipo, literalmente fazendo o trabalho de um diretor, ponto. Tipo, é um diretor, é. exato, exato. Então eu preciso saber julgar isso e também, tipo assim, não agir de maneira, desculpa o termo, burra, de falar assim, eu vou fazer tudo do zero. Não, você é reinventar a roda. É, Você vai, sim. entendeu? Tipo, eu vou sair de bicicleta ali, mas peraí, eu não vou comprar as rodas, porque eu quero criar minha própria roda, tá? Não, não tem pra quê. Já, a bicicleta já vem com a roda, né? Então, tipo, a mesma coisa. Então, tem vários packs de animação que casa com o que eu vou fazer. Por que eu não usar? Por que eu vou fazer do zero? Para provar o que para quem? Que eu sei animar? Eu sei que eu sei animar, não preciso provar nada. Ah, eu sei que eu sei fazer tal personagem, não preciso provar nada. Então, tipo, entendeu? Eu não tô aqui para provar nada, eu tô aqui para contar uma história. Aqui eu tô com outra mentalidade. Quando eu tava fazendo personagem para o meu portfólio, aí eu tô provando que eu sou capaz. Aqui eu tô contando uma história. Então tem que usar todas as ferramentas na minha mão para eu conseguir fazer. Se eu agir de maneira não inteligente e que falar, não, eu quero fazer 100% tudo do zero, já começa com a engine, não é você que fez. Então já morreu aí. Então, blueprint ou programação já tem várias coisas ali. Então, já é um pensamento errado, né? Você Sim. tem que ter um pensamento de empresa aqui, na verdade, de diretor e tal, para que as Sim. coisas fluam. Outra coisa também que eu falo para a galera fala, como é um exército de um só, como é que você administra, faz um monte de coisa? O segredo, eu vou contar o segredo aqui agora. O segredo é você não tentar mestrar tudo. Você não vai mestrar tudo, cara. Se eu quisesse ser mestre em partícula, eu ia gastar anos só para isso. Ser mestre em animação, eu teria que estar dedicando só nisso e ser um mestre na animação. Ser mestre em diretor para dirigir, enquadrar, iluminação, anos. Então, o jeito que eu estudo e eu levo muitas coisas, já que eu quero fazer várias coisas, é entender a base, é entender os fundamentos de todos esses conceitos, mas não querer ser mestre em tudo. Eu não sou mestre em partícula, eu não sou mestre em animação, entendeu? Não sou mestre em combate, mas eu sei o que precisa. Eu tenho a visão geral, é a visão do diretor, igual você falou. Eu sei o que precisa, eu sei do que é necessário, né? Sim. Então Isso é é bem mais nesse legal. sentido. É bem legal você falar, porque, cara, não perder tempo, né? Você ser um bom administrador, Uhum. optimizar o seu tempo, não gastar Exato. tempo em coisas que não são necessárias. Se já tem alguma coisa que você pode usar e resolver o seu problema, usa. Uma coisa que você falou aí também que é interessante, é um dos motivos que eu vou mostrar no jogo aqui, eu vou mostrar várias coisas, que é o lance de, por exemplo, por que não tem um cenário totalmente pronto ainda, redondinho? Porque nessa fase você está testando um monte de coisa. Eu não posso simplesmente sair espalhando aço, que eu vou gastar meses e meses para construir as cidades, as florestas e tudo, para chegar depois e falar assim, o mundo vai ser feito de outra maneira. Ainda mais que é um Real 5 em evolução, que você tem agora o World Partition, que é para trabalhar o Open World. Você tem vários sistemas novos que estão em evolução, que vai dar tempo de ficar legal durante esse projeto. Você viu que a Unreal 5.1 saiu com um sistema agora que não precisa de LOD. Já tinha o Nanite, mas não precisa de LOD agora para árvores também, que ele não aceitava antes vegetação. Então, isso para iluminação no Open World, a reflexão. Então, tem um monte de coisa que está melhorando agora, e daqui 3, 4, 5, 6 meses já vai estar redondo para usar. Daqui um ano vai estar mais redondo ainda. Então, não posso ser precoce e sair, bater o martelo agora que o mundo vai ser desse jeito aqui, sendo que eu sei, não é esperar a tecnologia fantasiosa que vai vir, não. É as coisas que eu sei que vai sair de verdade. Tipo, eu sei que aquela ferramenta, ela tá ali. Eles só vão, no máximo, 1, 2 updates, ela vai estar bem redonda para usar, entendeu? Então, são coisas que eu tenho certeza que vai rodar. Que eu preciso delas, para o meu Open World funcionar. Então, eu estou esperando esses caras, em contrapartida, eu estou fazendo vários testes com
com o Word Partition. Para quem não sabe, o Word Partition, o sistema da Unreal, é um sistema que ele divide o sistema de terreno em várias partes. E eles são carregados em tempos diferentes e escondido, obviamente, em stream, para ficar mais leve. Então dá para você fazer um mundo gigantesco de uma maneira que consome menos processo. A Billport está pausada aqui, foi eu que pausei para conversar com vocês, senão o som não dá para vocês ouvir. Aí o Word Partition ele faz isso para otimizar. Então o que o Open Word pesava muito mais antes vai pesar menos agora. Então tem várias coisas que eu vou testando para antes de bater o martelo, entendeu? Para a hora que eu for fazer, eu falo assim, não, essa decisão aqui é concreta, vai funcionar. Ah, então agora eu posso fazer o mundo, entendeu? Então, isso não é vídeo não, galera. Isso aqui é um Unreal mesmo. Quer ver uma coisa? Vou apertar F8 aqui, ó. F8 eu entro no modo tipo câmera. Vou apertar F8. Olha lá o efeito pausado também, eu girando aqui. Senão daqui a pouco a galera fala, isso é vídeo, a Giba gravou, não. Ó a partícula voando aqui, ó. Quer ver uma coisa? Eu vou despausar sem eu estar no personagem, ó. Despausa. Tô apanhando lá. Vou apertar F8, voltei pro personagem. Os efeitos de galáxia, muito bom. Aí tem vários efeitos aqui, só para explicar, galera. Em termos de tem tipo uma mana embaixo da vida ali, roxinho, né? Que é para usar, ela vai enchendo aos poucos e ela enche também quando eu uso o ataque básico, que é tipo esse aqui, ó. Esse aqui é o R1. R1, R1, R1. R1, R1, R1. Faz mais nada. Mas se eu apertar o R1 e colocar para trás e apertar de novo, ó. Já vai fazer isso aqui, fazer isso, fazer isso. O que eu fiz aqui? Eu combei. Eu apertei R1, botei para trás, apertei R1, coloquei para frente, apertei R1 e coloquei para trás de novo. É um combo, não sai de graça isso aqui, né? E acabou minha mana. Eu não consigo fazer isso de novo, enquanto não tiver mana. Outra coisa, meu ataque pesado, ele usa totalmente mana ali, e eu não vou conseguir usar o segundo, que é tacar a magia para frente, que vai acabar minha mana. Ele vai fazer isso aqui, ó, o R2, ó. Ele faz uma espadada aqui que fateia todo mundo e é tipo um dano em área. Quem tiver do lado vai ficar fatiando eles. E se eu tivesse mais mana, eu colocava para trás e ele arremessava esse efeito para frente, que dá um danão violento nos caras lá na frente. Né? E aqui do lado é como se fosse o God of War, os danos únicos, né? Então se eu segurar aqui, ó, ele vai ficar piscando lá. Tô segurando o botão como se fosse o L1. Ele tá piscando. Então eu vou apertar segurando o L1, vou apertar o R1. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele dá vários cortes no ar, um dano em área violento ali em vários inimigos. E o útil especial ali, ele se desfragmenta e sai quicando em vários inimigos. Só que precisa ter inimigos perto para ele fazer isso. E se eu quicar num cara só aqui, eu vou gastar à toa. Então é legal eu acumular inimigos. Ó. Vou acumular inimigo aqui. Vem cá, cara. Aí, ó. Vou fazer isso aqui e agora eu vou soltar ult. Ele vai sair quicando em vários caras. Muito legal. Aí tem que sair fora dessas linguadas deles. Ainda me pegou, filha da mãe. Eu vou usar aquela magia lá. Essa aqui, ó. Passou meio no rabo dele ali. Você já tem Outra concept para os outros personagens, para os monstros e etc? Não tem para todos, mas sempre o que não tem concept tem referências ali linkadas, mais ou menos como eles vão ser e tal, né, para ganhar tempo. Uhum. Até porque tem uns concepts que
eu prefiro não fazer eles tão rapidamente, porque a história está se desenvolvendo em algumas partes e eles podem mudar. Então, tipo assim, às vezes eu faço um post muito rápido, né, para não perder tempo. Então, ou só tem a referência e depois, na hora que algumas coisas estiver acentuado na história, eu volto. A galera talvez pergunta, tipo, é tipo Dark Souls ou God of War, né? Tipo, para eu sair do ataque do inimigo, ele tem aquele dash ali, ó, tem 3 ali, né? Que ele só aperta o shift aqui, ó. Ele dá esse dash. Se eu usar os 3 de uma vez, ele entra em cooldown. Aí é como se fosse stamina. Eu vou tomar o golpe se eu usar de uma vez. Então, usar com sabedoria, né? Tipo, sai de um golpe aqui, espera carregar, sai do outro, tá vendo? Ele vai carregar 3 de novo lá, ó. Aí você consegue sair. Se você usar os 3 de uma vez, tudo aqui, ele entra em cooldown, você pode tomar o golpe. Só que se tu fizer isso aqui, ó, você sai do ataque também, ó. Ó, não tomei o dano, porque eu fiz isso, entendeu? Uhum. Agora eu tomei porque eu não saí. Ó, saí. Saí da linguada dele com dash. Saí de novo. Me joguei pra cima, não tomei, saí de novo. Então... Então, tipo, por isso que eu tô viciado já no game, né? Então a galera não às vezes quase não vai ver eu tomando dano, mas se eu boto ali pros meus amigos jogar, os caras às vezes falam, pô, não tô conseguindo matar um desses aqui, Giba, que é esses bichinhos aqui, né? Porque, tipo, eu já tô viciado, né? Eu sei que aqui eu saio. É o lance do time, né? Time distance. O seu time, distância. Ah, depois do dash também. Isso aqui só acontece depois do dash. Você dá o dash, aperta o botão o ataque pesado, você dá essa estucada que enche bastante mana. Eu vou atacar uma cópia minha mesmo aqui, ó. Vou dar um dash aqui, ó. Pum. Olha lá, encheu muita mana. Então, se eu acerto essas estucadas depois do dash, eu encho mana. Me matei. Aí vai resetar o mapa. Eu matei eu mesmo.